Sani cari veneti, come io. Donc, a sapere che mi chiamo Fernando Menegatti, il canale Lengua Mare, che è il canale su YouTube, anche il profilo su Instagram, però è Lengua Mare e c'è anche una scuola di lingua veneta, lingua e cultura veneta, a disaríssimo cusita que ela é meio, não? Então, pessoal, esse aqui é outro vídeo que a gente vai fazer sobre famílias, né? Sobre família vêneta. Em específico, uma família só, né? Bevilacqua. Esse aqui também foi um pedido aqui nos comentários. Se você quer saber mais sobre a sua família, quinta-feira eu sempre falo sobre as famílias vênetas. Então, coloca aqui, adiciona, comenta, né? Coloca aqui o sobrenome da sua família, aquele sobrenome que você sempre quis saber o que significa, da onde vem as origens e nunca descobriu. Eu faço isso para você. Eu vou atrás da melhor informação possível e venho aqui para te falar o melhor sobre você, sobre a sua família, para que isso também gere mais interesse na sua busca por toda a sua origem. Então, o sobrenome Bevilacqua, ele já nos diz alguma coisa, né? É a união de duas palavras, a palavra beber com a palavra água. Então, alguém que bebe a água. Portanto, está mais claro aí o significado também, se alguém não sabia. E esse sobrenome, ele já foi registrado, ele tem, né, documentações desse sobrenome ainda no século XI, precisamente na data de 1307, então é bastante antigo, né, o registro. Então, o que aconteceu? A primeira pessoa que teve esse sobrenome, né, adicionado aí, foi um tal de Petrus Bibens Aquam. Petrus Bibens Aquam. Traduzindo do latim para o português, a gente poderia fazer uma tradução livre, né, de Pedro bebe água, mais ou menos isso. Pedro bebe água. É interessante como a gente já começa a denotar essa coisa, né, que os nomes eles nos acompanham há muito tempo, né? Isso realmente louvável, né, que as famílias consigam permanecer com sobrenomes durante tanto tempo. Então, provavelmente esse apelido aí, que a gente sabe que todos os sobrenomes, eles vêm, né, de um apelido, ele tenha nascido com uma clara conotação irônica, né, para destacar uma pessoa que é nada mais, nada menos um bom apreciador de vinhos, né? Uma pessoa que apreciava bastante vinhos, enfim, que tomava bastante vinho. Então essa aqui seria, digamos, a conotação verdadeira do que eu procurei aí e os registros apontam, que seria mais ou menos isso. Então, existia uma pessoa chamada Guglielmo, isso mesmo, Guglielmo. Esse cara aqui, ele se tornou, no ano de 1300, vassalo do bispo de Verona. Vassalo do bispo de Verona. Tá aí a cidade de Verona, para vocês verem, né? Uma pintura belíssima. Ele se tornando vassalo do bispo de Verona, o tal do Guglielmo, ele conseguiu aí na corte dos Scaligeri, né? Que é uma família importante de Verona, né, Scaligeri, ele conseguiu fazer com que a sua família crescesse em importância, né? Principalmente ele aí assumindo a posição como embaixador da família della Scala, né? Para quem não conhece, é uma família tradicional de Verona, é a família mais importante que teve em Verona aí. Vale a pena estudar a história. Eu até trouxe uma recordação minha, esse aí é o castelo deles. Quando eu fui lá visitar, fui a pé, eu saí de uma cidade, fui até ali, na outra cidade, foi uns 15 quilômetros mais ou menos, eu fiz a pé mesmo, então, e é muito legal a gente se deparar com a história viva, né, na frente dos nossos olhos. É diferente daqui do Brasil, obviamente, a gente também tem coisas muito bonitas aqui, mas lá se tem uma história muito mais antiga e por conta disso nos gera mais curiosidade também, né. Portanto, essa pessoa aqui, o Guglielmo, ele recebeu também honras das famílias Visconti, Carraresi, Estensi e do Papa Clemente. Então foi uma pessoa que realmente, aí, felizmente, conseguiu se destacar bastante, ok? Bevilacqua. Sem contar, né, que Bevilacqua é ainda um município lá de Verona. Então provavelmente é uma família que tem bastante origens ali na região veronesa, né? Os Bevilacqua tem bastante origem na região veronesa. Obviamente não só ali, mas vocês conseguem perceber que tem uma forte tradição nessa província, né? A província de Verona. Então, que levou o nome, provavelmente, né, por conta desse Guglielmo,
ou de outros aí da família, mas acredito que tenha sido dele, que ele conseguiu se destacar bastante, né, junto com a nobreza. A própria cidade levou o nome dele. Então imagina como que interessante, é uma pessoa que saiu do nada e conseguiu aí fazer coisas incríveis, até fazer com que uma cidade possuísse o nome dele, né? A maior parte das pessoas que tem esse sobrenome mesmo, elas se encontram na província de Trieste. Só que originalmente, isso aqui é uma curiosidade, originalmente eles eram conhecidos como Vodopivec, ok? Então eu encontrei que Vodopivec, em esloveno, significa bevilacqua, beber água, bebe a água, né? Então eu encontrei que essa provavelmente seria a forma original do sobrenome Bevilacqua, que o sobrenome originalmente ele não seria latino, né? Ele seria esloveno. Então, até eu encontrei algumas coisas interessantes, por exemplo, ainda existe lá, óbvio, a família, e são produtores de vinho também, né? O que nos leva de volta para o passado, por conta da conotação que era uma pessoa que degustava bastante vinhos, então a gente já consegue, talvez, fazer algumas imaginações. Era uma pessoa que degustava vinho, que fazia, que trabalhava com vinhos, por que não, né? Pode ser. Então, a gente tem aí essa família ainda na Eslovênia, Bevilacqua, Vodopivec, que é a mesma coisa, e se diz que provavelmente teria sido aí o sobrenome original em esloveno. Então, obviamente, ao lado da forma eslovena, surge aí a forma latina, né? Vodopivec, bebe a água, surgiu aí então a forma latina Bevilacqua. Portanto, a gente poderia também pensar que talvez a família, ela, né, por se tratar dos escritos mais antigos dessa família, eles aparecerem, o sobrenome aparecer em esloveno e só depois ser traduzido, né, por conta também das influências que a família teve ali junto a igreja, enfim, né? Então a igreja sempre tentava latinizar tudo, que a família teria origens eslovenas. Espero que vocês tenham gostado. Obviamente os vídeos não são feitos só para a pessoa da família, mas todo mundo pode assistir, porque, né, eu acho que a cultura vêneta ela se faz, obviamente, por conta do povo e de saber mais sobre todas as outras famílias, sobre as outras pessoas, sobre todos os sobrenomes, nos enriquece de uma forma muito melhor, sem contar que muitas vezes é o sobrenome lá de alguém que está na família e que não necessariamente é o nosso, mas é o sobrenome de alguém que a gente encontra na família, de algum amigo. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí eu lembro vocês se inscreverem no canal, né, curtirem o vídeo. Quem tem interesse em fazer o curso de língua vêneta, tem o curso de língua vêneta que eu ofereço pelo Linguamare. E un'altra volta in più vi ringrazio che si quadri guardare il mio video e vi auguro una buona giornata di soba. Ciao ciao!